Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Veja o que diz a palavra de Deus. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher, a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós lemos a Tua palavra, te pedimos nesse momento, fala conosco, nós dependemos da Tua voz, do alimento da Tua santa palavra, do Teu consolo, da Tua orientação, do confronto do Senhor. Dependemos da Tua direção, dependemos de Ti, Pai Santo. Fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com cada um de nós, responde às nossas orações, nos guia, nos orienta. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, todo crescimento genuíno do povo de Deus nasce da ação soberana do Senhor. Ao longo das Escrituras encontramos momentos em que o Senhor intervém poderosamente, removendo limitações, ampliando fronteiras, conduzindo o seu povo a uma nova fase de expansão, de desenvolvimento, de crescimento. Esse crescimento que é dado pelo Senhor.
E esse crescimento que muitas vezes é revelado na palavra de Deus como crescimento numérico. As pessoas que estão sendo redimidas, salvas pelo poder do Senhor Jesus e que professam a fé e são batizadas e adentram à igreja do Senhor. Esse crescimento também é um crescimento geográfico, porque o povo de Deus ele vai se expandindo, vai crescendo, o evangelho vai sendo divulgado não somente numa região específica, mas para todas as regiões. E nós percebemos isso, por exemplo, em Atos, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse crescimento é um crescimento espiritual, porque à medida que o Senhor, que é soberano, vai conduzindo a igreja vai crescendo espiritualmente, amadurecendo na fé, no conhecimento da palavra, no conhecimento das verdades do evangelho. Deixamos de beber leite, passamos a se alimentar de um alimento mais sólido da palavra do Senhor. E por fim, esse crescimento é um crescimento verdadeiro, não é um crescimento falso, não é um crescimento superficial, mas é um crescimento verdadeiro. O verdadeiro crescimento é oriundo da soberania de Deus, manifestando a sua palavra no meio do seu povo, apresentando assim um crescimento numérico, geográfico, espiritual e verdadeiro. Isaías capítulo 54, ele foi escrito para um povo que experimentava a dor do exílio, a dor do cativeiro. De acordo com os comentaristas comentando esse texto, ele fala que esse texto ele foi escrito para um período de exílio, onde o povo estava experimentando limitação geográfica, limitação de suas fronteiras. O povo estava cativo à Babilônia. Para a gente entender um pouco da história de Israel, é importante nós compreendermos o que se passou durante esse período, onde a nação de Israel se foi dividida em dois reinos, Israel do Norte e Israel do Sul. Israel do Norte foi destruída pelo Império Assírio. 100 anos depois, Israel do Sul, conhecido como Judá, foi destruída pela Babilônia. Jerusalém foi destruída, a capital de Judá. A Babilônia então levou cativo o povo para o exílio, e o povo passou 70 anos no cativeiro babilônico. Essa palavra, portanto, do profeta Isaías é uma palavra de restauração, onde Deus vai restaurar o seu povo, trazer de volta o seu povo, tirando o seu povo do cativeiro babilônico, levando o seu povo de volta para Sião, de volta para Jerusalém. E há aqui então a promessa gloriosa desse povo que é restaurado e dessa Sião futura que é restaurada, apontando não simplesmente, irmãos, aqui para a promessa do povo saindo da Babilônia e retornando para Sião, para Jerusalém, que será agora reconstruída e que as suas fronteiras serão então alargadas, estendida, mas aponta também para o povo de Deus na nova aliança, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde essa igreja vai se expandir por todas as nações, onde de fato essa glória futura de Sião está aqui apontando não simplesmente para a nação de Israel retornando do cativeiro babilônico, mas para pessoas de toda tribo, língua, povo e nação que se renderam ao descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, e fizeram parte agora da igreja, que é chamada pelo apóstolo Paulo de o Israel de Deus. O profeta Isaías, filho de Amós, exerceu seu ministério em Judá, Israel do Sul, especialmente na capital, em Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, que eram reis de Judá. O seu chamado profético se deu lá em Isaías capítulo 6, onde ele recebe a visão da santidade de Deus, e no versículo 8 de Isaías 6, o profeta diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor então enviou Isaías para profetizar para a nação de Israel, para toda a nação de Israel. E essa profecia, ela se dá para marcar toda a história de Israel, até o exílio e fora do exílio. É o livro profético do Antigo Testamento com mais riqueza histórica e mais longo, 66 capítulos, e o profeta Isaías aqui está de fato apresentando a palavra de Deus.
Nesse livro, o profeta Isaías profetiza contra o pecado do povo lá, Israel do Norte, onde eles seriam destruídos pela Síria. Nesse livro, o profeta Isaías profetiza contra Judá, Jerusalém, que eles tomariam o mesmo caminho de Israel do Norte e seriam destruídos não pela Síria, mas pela Babilônia. Nesse livro, o profeta Isaías profetiza sobre o cativeiro, que eles seriam disciplinados pelo Senhor e a ira de Deus se estenderia sobre a vida deles, eles passariam por grande tempo no cativeiro babilônico. E é nesse livro também que o profeta Isaías fala sobre a restauração, fala sobre o retorno do povo do cativeiro para a cidade de Jerusalém. O livro pode ser compreendido em duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Predominam mensagens de juízo contra Judá, contra Jerusalém, contra as nações. Do capítulo 40 ao capítulo 66, prevalece a mensagem de consolação, restauração e esperança para o povo. O capítulo 54, portanto, faz parte dessa segunda parte do livro, que trata sobre o consolo, sobre a restauração do povo de Deus. Isaías, irmãos, 54, está nessa segunda grande seção do livro, e o capítulo vem imediatamente depois do capítulo 53, que trata sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Se você voltar aí uma página da sua Bíblia, você vai ver o capítulo 53, que trata sobre o servo sofredor. Veja o que diz o verso 1: quem creu em nossa pregação, em quem foi revelado do braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Veja o que diz o verso 3: era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, esse capítulo 53 é um capítulo messiânico. É o profeta Isaías aqui anunciando sobre a vinda do Messias, Jesus Cristo, que iria sofrer pelo pecado do povo, iria salvar o seu povo dos seus pecados. O capítulo 54 é o resultado da obra de Cristo. Veja, essa conexão, esse contexto, traz toda a fundamentação para o profeta então declarar no capítulo 54, verso 1: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta alegremente, com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Veja, o profeta Isaías está falando aqui do povo de Deus, que vai ser um povo glorioso, restaurado, e que vai ampliar a sua geografia, ampliar a sua moradia, que a sua tenda vai se estender. Por quê? Porque esse povo está fundamentado na obra de Jesus Cristo, essa obra que foi anunciada no capítulo anterior. Então o profeta está dizendo que o povo vai crescer, que a igreja vai se expandir, que a tenda vai ser alargada, porque o servo sofredor, Jesus Cristo, o Messias, no capítulo anterior, sofreu para dar vida a esse povo que será restaurado. O servo sofredor se entregou pelo pecado desse povo, e o profeta então está dizendo: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Essa mulher estéril está se referindo à igreja, ao povo de Deus, à noiva, que não dava luz, que não produzia bons frutos, que não era obediente, que não é capaz de obter algum tipo de glória pela sua própria capacidade, pelos seus próprios méritos. O profeta Isaías, portanto, está denunciando a incapacidade dessa noiva, dessa igreja, desse povo, a obter salvação pelos méritos. Esse povo não tem mérito algum, não tem fruto algum, é uma mulher estéril.
Mas agora o profeta está dizendo: você vai ter frutos. Canta alegremente, porque o Filho de Deus, o Messias, veio para sofrer por você em teu lugar, para sofrer a tua transgressão e trazer salvação para a tua vida. Assim, Isaías 54 mostra os frutos da obra redentora do servo sofredor que é Jesus, a restauração, a alegria, a expansão, o estabelecimento do povo de Deus. Portanto, a expansão prometida em Isaías 54, veja a expansão aí, Isaías 54, verso 2, alarga o espaço da tua tenda. A expansão prometida em Isaías 54 não nasce da força humana, mas da graça de Deus. O povo que parecia estéril seria agora multiplicado. A cidade que parecia arruinada é agora restaurada. A comunidade que é marcada pela vergonha seria agora estabelecida em justiça. Quando Deus abre as portas da expansão, e quando Ele faz isso baseado na obra de Jesus Cristo, Ele o faz com base nessa aliança, em sua misericórdia, em sua obra graciosa em Cristo Jesus. Deus, portanto, está apresentando aqui as portas abertas para a expansão do povo de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Quando Deus abre as portas para a expansão, o texto diz: alarga o espaço da tua tenda. Após a obra de Cristo, a igreja, portanto, vai se espalhar, vai se expandir, o povo vai crescer. Quando Deus abre as portas para a expansão, primeiro, Deus nos prepara. Deus nos prepara. Veja o que diz o verso 1: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O capítulo começa, irmãos, com uma ordem surpreendente. Antes mesmo da expansão acontecer, no verso 2, Deus manda aqui, irmãos, essa mulher estéril cantar. O Senhor ordena cantar antes da colheita, alegrar-se antes do crescimento, confiar antes de enxergar. Deus aqui, irmãos, está falando, Deus aqui está ordenando, canta. Há, portanto, agora a expansão prometida. Verso 2, acompanha a leitura. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A expansão aqui é prometida e é tão grande que as tendas precisarão ser ampliadas. Tenda aqui, irmãos, é uma referência ao momento em que o povo de Deus estava passando pela terra. Não é um local específico, mas a tenda simbolizava justamente o momento onde o povo se reunia. Esse povo nômade, antes de chegar à terra de Canaã, eles habitavam em tendas, e aqui é uma referência a esse povo que está habitando em tendas. E esse povo de Deus, portanto, recebe essa promessa do Senhor após o sacrifício de Cristo: olha, vocês devem expandir, alarga o espaço da tua tenda. Alarga. A linguagem aponta para o crescimento extraordinário do povo de Deus mediante a obra do Messias. O Novo Testamento aplica essa promessa para a expansão da igreja entre todas as nações. Em Gálatas capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo diz que a igreja vai avançar por todas as nações. Ela vai se expandir. É justamente essa promessa: alarga o espaço da tua tenda. Ou seja, Israel não vai ser apenas ali limitado àquela geografia da Palestina. O povo de Deus vai avançar, vai crescer, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é apenas Jerusalém, vai se alargar as fronteiras. A linguagem aponta para a expansão da igreja. A fé bíblica, irmãos, portanto, não é uma fé passiva. Ela age baseada na promessa de Deus. Deus está dizendo, eles devem cantar, eles devem se alegrar, e eles devem abrir o espaço para que mais pessoas possam entrar. O povo deveria agir antes mesmo de ver os resultados, porque do ponto de vista histórico, eles ainda iriam para o exílio.
Do ponto de vista histórico, eles ainda iriam passar 70 anos no cativeiro. E do ponto de vista histórico, eles ainda iam retornar. Mas Deus já estava dizendo, vocês devem ampliar as tendas. A expansão vai acontecer. A igreja vai crescer. A fé bíblica, portanto, não é passiva e o povo deveria agir antes mesmo de ver os resultados. Assim como aconteceu com Noé, que construiu a arca antes de cair a chuva. Assim aconteceu com Josué, que marchou ao redor de Jericó antes da muralha ruir. Assim aconteceu com os discípulos que lançaram as redes novamente depois da ordem de Cristo. E assim deve acontecer com o povo de Deus em toda a história. Nós obedecemos não porque nós enxergamos, não porque nós percebemos, não porque nós sentimos, mas nós obedecemos baseados unicamente na palavra de Deus. Alarga o espaço da tua tenda e o povo deveria alargar. Estenda-se o todo da tua habitação e o povo deveria estender o todo. E não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Irmãos, muitas vezes queremos que Deus envie primeiro os resultados para que depois nos preparamos. Mas não, Deus aqui está mandando a gente se preparar logo. Deus está mandando aqui o povo se preparar de imediato, antes mesmo de verem resultados. O padrão bíblico, irmãos, primeiro vem a obediência da fé e depois vem a manifestação da promessa do Senhor. Uma igreja que crê nas promessas de Deus não vive acomodada, ela se organiza, ela discipula, ela prega a palavra, ela evangeliza, ela ora, ela trabalha, esperando aquilo que Deus vai fazer em sua palavra, em sua promessa. Ela alarga o espaço da sua tenda. É por essa razão, irmãos, que quando Deus age, os limites humanos não podem impedir o cumprimento das promessas do Senhor e do seu agir. Deus está falando, Deus está direcionando, e a igreja, portanto, aqui nesse texto, deveria obedecer à palavra do Senhor. Uma expressão muito clara e forte, está aí no verso 2, a parte B, o texto diz, não o impeças. Em outras palavras, irmãos, não devemos limitar aquilo que Deus deseja fazer. Muitas vezes os maiores obstáculos da expansão da obra do Senhor não vêm de fora da igreja, mas vêm de dentro da igreja, querendo limitar a obra do Senhor, aquilo que Deus quer realizar, e Deus está dizendo, não o impeças. O medo do futuro, o apego com a comodidade, a incredulidade, a visão limitada, são, irmãos, empecilhos e obstáculos que talvez podem nos impedir até mesmo de avançar. O texto continua dizendo, alonga as tuas tendas. As cordas determinavam ali o alcance da tenda. A imagem aponta para uma visão ampliada. Uma igreja saudável não mede as suas expectativas pelas circunstâncias presentes, mas pelo poder de Deus, através da palavra de Deus, através da promessa de Deus. O texto continua dizendo, firma bem as tuas estacas. Firma bem as tuas estacas. Crescimento sem estrutura produz fragilidade. Eles deviam firmar bem as estacas, as tendas vão se alargar, vai crescer, o todo vai crescer, por isso deve ter estacas bem firmes. Isso mostra, irmãos, para a importância de termos uma igreja bem estruturada, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem da verdade do Senhor. Uma igreja que cresce precisa ter fortalecimento doutrinário, fortalecimento na liderança, na comunhão, no discipulado, na dependência de Deus. Precisamos firmar bem as estacas, ou seja, é Deus preparando a igreja para a expansão. Segunda verdade, irmãos, Deus nos encoraja. Deus nos encoraja. Veja o que diz o verso 4. Não temas. Vamos ler juntos, toda a igreja, em uma só voz. Vamos lá. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois se esquecerás da vergonha da tua mocidade
e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Perceba que agora Deus está encorajando a igreja, o povo de Deus, dizendo: ó, não temas, não tenha medo, coragem, coragem povo, coragem igreja. A expansão exige que o medo seja vencido, que o temor seja vencido, que as limitações, as circunstâncias que trazem temor ao nosso coração sejam vencidos. O povo aqui, irmãos, carregava lembranças, e certamente essa palavra, que era uma palavra de muita graça e conforto para o povo no exílio, que passaria pelo exílio, essa palavra seria uma palavra de encorajamento, porque o povo do exílio passou por fracassos, por vergonhas. Foi um povo que foi castigado por Nabucodonosor, sofreu a humilhação, as suas casas foram queimadas, destruídas, o muro de Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, eles foram arrancados de sua terra, levados para a Babilônia, e certamente traz um sentimento de vergonha. Mas o texto, portanto, diz: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás mais humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. É como se o Deus estivesse dizendo pela boca do profeta Isaías: olha, você, Israel, você passou por muita dificuldade, por muito sofrimento, por muita vergonha, você foi arrancada da terra, você está em um cativeiro, você está exilada, passando por opróbrio, por aflição. E aí então vem a palavra de Deus de restauração futura de Sião, de Jerusalém, do povo, dizendo: olha, vocês precisam agora não se envergonhar mais, porque virá a restauração, vocês serão restaurados, a nação de Israel será restaurada. E isso está apontando para a obra de Deus, não é uma obra humana, não é uma capacidade do povo de articular politicamente, sair do cativeiro e retornar para Jerusalém com exaltação. Não, é a obra de Deus que vai arrancar esse povo do cativeiro e trazer esse povo com glória para a cidade de Jerusalém. E então o texto lembra quem é esse Deus. Versículo 5, veja o que diz a palavra: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda terra, o Deus de toda terra. O Senhor lembra quem Ele é o Criador, Ele é o marido, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Redentor, Ele é o Deus de toda a terra. A confiança do povo não deveria repousar em suas circunstâncias, mas a confiança do povo deveria repousar no caráter de Deus, em quem Deus é: Criador, marido, Senhor dos exércitos, Redentor, o Deus de toda a terra. E dessa forma, portanto, Deus está encorajando o povo. Assim Deus nos encoraja, irmãos. Nós estamos vivendo, pela graça de Deus, um tempo de crescimento aqui na IPBU, e pela graça do Senhor, Deus tem nos preparado no discipulado, preparado em avançar na evangelização, preparado em utilizar as redes sociais, os mecanismos que nós temos para divulgar ainda mais o Evangelho do Senhor. Temos preparado uma liderança firme, temos preparado, irmãos, e preparado recursos, para a compra de um terreno, para expandir ainda mais. Mas mais que isso, Deus tem nos encorajado como igreja, encorajado não simplesmente por causa de uma oportunidade que temos, de uma porta aberta, mas nos encorajado dizendo que Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso marido, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de toda a terra, e esse Deus está diante de nós. É uma confiança baseada em quem Deus é. É uma convicção tremenda. Eu confesso, irmãos, que eu nunca tive convicção em toda a minha história, em minha vida, como eu tenho nesses dias e nesses 3 anos de plantação aqui. Porque eu sei quem Deus é. Ele é Criador. Se Ele é Criador,
O que é impossível para Ele, que criou todas as coisas? Não há nada impossível para o Criador. Se Ele é o Senhor dos exércitos, não existe nenhum rei, nenhum reino, nenhum poder político, econômico, nada que seja maior que Ele. Tudo está debaixo do governo dEle. Ele é o Santo de Israel, o nosso Redentor. Aquele que nos resgatou das trevas, que vai sustentar essa obra. Ele é o Deus de toda a terra. Então, não existe nenhuma terra aqui no bairro Universitário, em Caruaru, no Agreste Pernambucano, no Nordeste, no Brasil e no mundo, que não seja de Deus. Tudo pertence a Deus. E quantas vezes, presbítero Júnior, presbítero Tiago, nós orando nas vigílias de oração, nos cultos, dizendo: o Senhor é dono de toda a terra aqui. E Ele pode tocar no coração de quem Ele quiser, para nos abençoar. E quando a gente foi segunda-feira assinar o contrato, o dono do terreno estava chorando. Não foi presbítero Nena? O antigo dono. Estava chorando, mas chorou, porque Deus tinha falado com ele para ele vender somente para a igreja. Nós estamos meditando nesse tema, quando Deus abre as portas para a expansão. E primeiro, Deus nos prepara. Segundo, Deus nos encoraja. Terceiro, Deus nos restaura. Veja o que diz o verso 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Deus chama o seu povo. Essa mulher aqui, irmãos, é uma referência a Jerusalém, a Israel, que aponta para o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E Deus, portanto, está dizendo pela boca do profeta Isaías: olha, o Senhor te chamou, te resgatou, te redimiu. Veja a expressão no verso 7: por breve momento te deixei, que é justamente a disciplina, o exílio, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Meu Deus, eu fico pensando como o povo do exílio lá na Babilônia recebeu essa palavra. Que por um breve momento Deus ficou indignado com o povo por causa do pecado do povo, e esse povo foi para o exílio. Mas então Deus está dizendo: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou acolher vocês. No ímpeto de indignação. E aí vem a Babilônia, vai destruir Jerusalém. Nabucodonosor com exército destrói o povo. E o povo foge para o Egito. Muitos são mortos ali. Os jovens são levados cativos para a Babilônia. O rei de Israel é retirado. Furam os olhos dele. Crianças são ali, irmãos, aprisionadas, levadas para a Babilônia. O profeta Jeremias lamenta o opróbrio e a aflição da cidade de Jerusalém destruída, de um povo que é retirado de suas moradas. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Esse povo é levado ao cativeiro, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Veja a expressão: uma indignação momentânea, mas uma misericórdia eterna. Uma disciplina breve, mas uma misericórdia
eterna. E assim Deus restaura o seu povo. Com amor eterno, me compadeço de ti. O povo precisava mais do que crescimento, precisava de cura. A vergonha do passado, a vergonha da dor, do exílio e as marcas da disciplina divina haviam deixado feridas profundas. Então Deus revela seu coração restaurador. Sua ira foi momentânea, sua misericórdia é eterna. Seu afastamento foi breve, seu amor permanece para sempre. Antes de ampliar as fronteiras, Deus restaura os fundamentos espirituais do seu povo. E é isso que Ele tem feito aqui no nosso meio. Deus tem restaurado vidas. Deus tem trazido de volta os dispersos, aqueles que estavam longe, abatidos, ovelhas desgarradas. Deus está trazendo de volta. Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando os eleitos. Deus está redimindo o seu povo pela pregação da palavra, pela pregação do evangelho. E é isso que nós temos vivenciado aqui. É isso que a gente vê pelas igrejas no mundo afora, porque este é o ministério profético da igreja de Cristo, anunciar a boa nova do Redentor, aquele que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, sarar a nossa dor e nos trazer de volta para o seu povo, para a sua igreja. Irmãos, não existe expansão saudável sem restauração espiritual. E quantos de nós não somos aqui restaurados, tratados, confrontados? Irmãos, é um tempo de restauração também. Ele nos prepara, Ele nos encoraja, Ele nos restaura. E eu trago uma lição desse ponto para nós. O passado de vergonha não define o futuro daqueles que pertencem ao Senhor. Talvez você esteja nessa noite aqui dizendo: eita, meu passado é tão vergonhoso, eu não tenho condições, eu não tenho dignidade de estar na igreja, na presença de Deus. Meu passado, como alguns pensam, me condena. Mas eu digo para você: o sangue de Jesus Cristo liberta você, purifica você dos seus pecados, alcança você, redime você. Por isso, o passado de vergonha não define o futuro daqueles que pertencem ao Senhor. Não tenha medo. Se entregue a Cristo, volte para Cristo. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e talvez você esteja distante do Senhor, longe do Senhor, disperso de Deus, longe das coisas do Senhor. E Deus está chamando você, Deus está trazendo você, Deus está conduzindo você. Deus está dizendo para você: chegou o tempo. Não é momento mais de olhar para o passado, para o erro, para o pecado, para a aflição, para a vergonha. É momento agora de você olhar para o futuro, para aquilo que Deus quer fazer através da sua história. Quarta verdade: Deus nos sustenta. Deus não apenas nos prepara, Deus não apenas nos encoraja, Deus não apenas nos restaura, mas em quarto lugar, Deus nos sustenta. Veja o que diz o verso 9 e 10, vamos ler juntos, em sua voz. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Verso 10, toda a igreja: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ou seja, Deus está agora declarando que a misericórdia não vai se apartar da igreja, do povo de Israel, de Sião, que está sendo resgatada e gloriosamente preparada. Deus não apenas inicia a expansão, Deus sustenta essa expansão. Deus fala da expansão no verso 2, de alargar a tenda, o todo, colocar bem as estacas, mas agora Deus está falando sobre o sustento. Olha, eu vou sustentar vocês, e assim como eu jurei que as águas que foram lá com Noé não mais iriam destruir a terra, assim também estarei com vocês, sustentando vocês. O Senhor compara a sua promessa à aliança estabelecida nos dias de Noé. Assim como as águas não voltariam para destruir a terra, sua misericórdia não seria retirada do seu povo. Veja o verso 9:
Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. A base da expansão não é a competência humana, mas é a fidelidade de Deus, o sustento de Deus, a segurança de Deus. Olha, vocês vão se expandir, preparem, sejam corajosos. Terceiro, o Senhor está restaurando. E quarto, Ele está sustentando. E eu vou sustentar vocês. E o sustento de vocês não se dá pela competência de vocês, mas o sustento de vocês se dá pela minha palavra, pela minha aliança. A aliança de Deus permanece firme. E toda obra construída sobre a fidelidade de Deus possui o fundamento seguro. O que é que traz segurança para a nossa vida? Você pode pensar, o que é que traz segurança para você? Competência, trabalho, sua vida? Não, o que traz estabilidade e segurança para nós é a aliança de Deus, é a fidelidade de Deus. Deus está sustentando o seu povo. Verso 10, veja, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Meus irmãos, aquilo que trazia segurança para Israel é removido. Veja, os montes serão removidos. Israel fica em cima, Jerusalém na verdade fica em cima de um monte, e ela é rodeada por montes. Aquilo que traz estabilidade para Jerusalém, para Deus é nada, isso é removido. Aquilo que para você traz estabilidade, segurança, talvez vida financeira, trabalho, família, isso para Deus é coisa pequena. Dentro das circunstâncias, isso pode ir embora. E o que é que traz segurança para nós? Veja, mas, verso 10, a parte B, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. O que traz segurança para nós é a aliança de Deus, que não vai se apartar de nós, que não será removida de nós, apesar de nós. Glória a Deus, irmãos, porque a nossa segurança não está em nós. Se dependesse de nós, a gente estava perdido. Se dependesse de mim para ser pastor, vixe, eu estava perdido, a igreja já estava perdida. Eu nem queria ser pastor, eu queria ser guitarrista de uma banda de rock. Nem do ponto de vista humano, de desejo, de juventude, nem para estar aqui eu queria estar. Esse negócio de vestir paletó, gravata, eu jamais pensava um negócio desse. O chamado de Deus, irmãos, é irresistível. Não depende de mim, não depende de você. Deus nos chama para a sua obra, Deus nos chama para vivermos a sua vontade. E muitas vezes nós tentamos correr de um lado, correr para o outro, mas Deus está chamando e está sustentando esse chamado. É isso que Deus faz em nós e através de nós. E talvez a gente fique pensando, eita, a igreja está se expandindo, a igreja está crescendo, tem um terreno, e talvez isso traga algum tipo de temor para a liderança, não é? Pensando nos números. Mas irmãos, quem está sustentando essa obra é Deus. É Deus. O que Deus exige de nós é confiança, é coragem, é preparação, é obediência, porque essa obra depende dEle. E apesar das nossas falhas, o pastor Otávio pode errar, os presbíteros podem errar, os diáconos podem errar, a igreja pode errar, mas apesar das nossas falhas, Deus está conduzindo, Deus está sustentando, Deus está segurando. Sabe por quê? Porque a misericórdia dEle não vai se apartar da sua igreja, não vai se apartar de nós. Eu me lembro que quando a gente chegou aqui para construir esse lugar, reformar, só tinha esse espaço, não tinha aqui a casa do lado, só tinha espaço, nem o estacionamento tinha, só tinha espaço.
como a gente era limitado, como a minha visão ainda era limitada. Porque eu não tinha noção da tamanha obra que iria acontecer financeira, eu não tinha nenhuma noção. E talvez isso fosse até bom, porque se eu tivesse noção, talvez pensando nos cálculos, eu diria, é impossível, não vou nem começar. E a gente começou e Deus foi providenciando. E eu me lembro de um dia que alguns irmãos chegaram, novos visitantes, e não tinha classe de EBD, crianças. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não pensei em departamento infantil. A gente tem que ter classe para criança, porque senão o povo, onde é que o povo vai botar os filhos? E ensinar os filhos. Mas a gente só tinha esse vão. Aí, meu Deus, e aí conversando com o presbítero Júnior, Tiago, alguns irmãos, será que dava para fazer umas salas lá atrás? E a gente ficava pensando, meu Deus, e agora? Eu acho que no outro dia, a mulher disse, olha, tem uma casa do lado de vocês, está livre, se vocês quiserem usar. A gente foi falar com ela, e a gente usou a casa do lado. Veja, Deus nos colocou no lugar que tinha uma casa disponível do lado, sem a gente saber. Que tinha um terrenozinho aqui para botar estacionamento. A gente não pensou em todos esses detalhes. Nós não pensamos, então vamos procurar um local que tenha um bom espaço para departamento infantil, que tenha um bom espaço para estacionamento. Mas Deus pensou. Deus pensou. Ele pensou em tudo. Ele está pensando. Às vezes a gente não está pensando em tudo, a gente não consegue compreender tudo, nos falta sabedoria, somos limitados, mas o dono da obra não sou eu, não é você, é Deus. E Ele está pensando em tudo. É isso que traz segurança. O que traz segurança não são os números. O que traz segurança não são os cálculos. Temos que fazer, sermos responsáveis, sim, temos. Mas o que traz segurança não é a capacidade humana. O que traz segurança, irmãos, é a misericórdia de Deus que não se aparta de nós. É isso que traz segurança. É por isso que você deve clamar a Deus pela misericórdia dEle no seu trabalho, deve clamar a Deus pela misericórdia dEle em sua casa, deve clamar a Deus pela misericórdia dEle na educação dos seus filhos, deve clamar a Deus pela misericórdia dEle naquilo que você tem que fazer, nos seus planos, nos seus sonhos, porque sem a misericórdia de Deus você vive em insegurança, mas com a misericórdia de Deus você está seguro. Quinta e última verdade, Deus nos estabelece. Deus nos estabelece. Veja, Deus nos prepara, Deus nos encoraja, Deus nos restaura, Deus nos sustenta, Deus nos estabelece. Nós estamos chegando no final. Veja o que diz o verso 11 em diante. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Veja, Deus está dizendo, olha, eu vou consolidar a obra, eu vou estabelecer vocês. Vocês vão retornar para Jerusalém, vocês vão reconstruir a cidade, vocês vão reconstruir o templo. Mas isso aqui, irmãos, estava tipificando a igreja de Jesus Cristo, que seria construída pelo sangue do Cordeiro, que morreu no capítulo anterior. A igreja se expandindo. Lembra do que disse Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa profecia acerca do povo de Deus se cumpre com a expansão da igreja, anunciando o evangelho de Jesus Cristo e todas as nações sendo abençoadas pela palavra de Deus. É por isso que ele diz no versículo 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. O profeta Isaías está falando aqui da expansão do evangelho e da igreja crescendo entre tribos, línguas, povos e nações. Tem gente que utiliza esse texto para falar de prosperidade financeira, né? Mas nada a ver. Está falando do evangelho, da igreja se expandindo.
ela será estabelecida em justiça. Veja o que diz o versículo 12 em diante: farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás o quê? Estabelecida em justiça. Ou seja, é Deus estabelecendo a igreja, consolidando a igreja. Uma cidade fortalecida, uma cidade gloriosa, filhos ensinados pelo Senhor, verso 13, justiça estabelecida, verso 14, paz abundante no versículo 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos, proteção constante, versículo 15 em diante, veja, eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. E então ele termina dizendo: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, a igreja vai avançar, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Esse texto, irmãos, infelizmente é mal interpretado para dizer que os nossos planos pessoais não serão frustrados, e que a gente pode condenar, repreender. Não, esse texto está falando do avanço da igreja. A igreja vai se expandir, a igreja vai se espalhar. O Senhor Jesus mesmo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti, ó igreja, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai estabelecer a sua igreja. Isso vai acontecer. Os eleitos ouvirão. E quando o último eleito ouvir o evangelho e se arrepender e crer no Senhor Jesus, então chegará o fim e Cristo voltará. Não é uma impossibilidade, uma hipótese, uma possibilidade. Não, é algo concreto, é palavra de Deus, é promessa, vai acontecer. Nenhuma arma, nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhum inimigo, nenhum pecado, nada poderá frustrar os propósitos de Deus para a igreja. Quem abre a porta também guarda o caminho, e é Ele que tem guardado a nossa vida. Deus nos preparou, nos encorajou, nos restaurou, nos sustentou e também, irmãos, nos estabeleceu. A igreja do Senhor, não somente a IPBU, mas a igreja de Deus, fundamentada no sacrifício do servo sofredor. É bem verdade que a igreja cresce, se expande numericamente, geograficamente, espiritualmente, verdadeiramente, mas tudo isso acontece pela condução do Deus que é soberano. Avancemos, irmãos, na obra do Senhor Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar.